pessoal, nesse vídeo vamos estudar as integrais impróprias. Primeiro tipo, quando a integral possui limites de integração infinitos. Pode ser o limite superior, o limite inferior ou os dois limites como sendo infinitos. Primeiro exemplo, limite superior infinito. Nós vamos integrar a função normalmente, mas a gente não pode aplicar o teorema fundamental do cálculo quando a gente tem mais infinito, menos infinito. Então, nós usamos os limites. Então, observe, eu tenho que calcular a integral I, que é a integral de 4 a mais infinito. Já vou arrumar os expoentes, x vezes raiz de x, isso é x na 1, vezes x na 1 meio, x na 3 meios. No denominador, x na menos 3 meios dx. Então, nós vamos substituir por um limite. Vamos colocar o limite superior como sendo b. Então, nós vamos fazer o limite superior como b, integral de 4 até b, quando b tende a infinito, de x na menos 3 meios dx. Bom, vamos resolver a integral, então. Limite de b tendendo a infinito, x na menos 3 meios mais 1, sobre menos 3 meios mais 1. Mais a constante, como a integral definida, não vamos colocar a constante, de 4 a b. Bom, então, seguimos a nossa conta. Vamos fazer os valores aqui, né? Fazendo a soma, fazendo o MMC, menos 3 meios mais 1, menos 1 meio, né? Então, aqui nós vamos ter um menos 2, porque nós vamos usar a divisão de frações, e aqui nós vamos ficar, então, com 1 sobre raiz de x, que vai ser avaliado entre 4 e b. Então, com o limite teorema fundamental do cálculo, nós vamos aplicar primeiro no limite superior, ou seja, 1 sobre raiz de b, menos 1 sobre raiz de 4. Quando b tende a infinito, raiz de b também tende a infinito. 1 dividido por um número muito grande vai tender a 0. Raiz quadrada de 4 é 2. Lembrando que aqui nós temos menos 2, temos um menos aqui. Nosso resultado, então, da integral I vai ser 1. Vamos seguir para mais um exemplo. Agora, quando o limite inferior for infinito. Então, o que nós vamos fazer? Integral I vai ser o limite de a tendendo a menos infinito, da integral de a até 2, de 4 menos x elevado a menos 2 dx. Então, podemos usar o método da substituição. O método da substituição, o 4 menos x, du vai ser menos dx. Então, vou resolver separadinho aqui a minha integral nova, u na menos 2, e nós temos aqui menos du. Então, vai ficar menos u na menos 1 sobre menos 1, mais a constante. Então, 1 sobre u mais c é a nossa integral nova. E nós sabemos que o u é 4 menos x. Então, voltando para a nossa integral, teremos o limite com a tendendo a menos infinito de 1 sobre u, né? 1 sobre 4 menos x, avaliado entre a e 2. Limite com a tendendo a menos infinito. Teorema fundamental do cálculo, vamos aplicar primeiro no limite superior, 1 sobre 4 menos 2, menos 1
sobre 4 menos A. Teremos aqui, então, 1/2 menos o limite, quando A tende a menos infinito, de 1 sobre 4 menos A. Então, aqui, nós teríamos um A com mais infinito, 1 dividido por um número muito grande, esse limite tende a 0. Então, a nossa integral I resulta 1/2, que era o que nós queríamos demonstrar. O que acontece se nós tivermos os dois limites como infinitos? Então, a integral de menos infinito a mais infinito de f de x. Nós vamos dividi-la em duas integrais. A integral de menos infinito a 0, de f de x dx, mais a integral de 0 a mais infinito. Ou seja, nós teremos dois limites para calcular. Então, nossa integral I aqui vai ser o limite de A tendendo a menos infinito, da integral de A até 0, de dx sobre 1 mais x², mais o limite de B tendendo a infinito, da integral de 0 até B, de dx sobre 1 mais x². Bom, nós sabemos que a integral de dx sobre 1 mais x² é o arco tangente de x. E aí, então, nós vamos indicar que no próximo passo será utilizado o teorema fundamental do cálculo. Então, de novo, o mesmo resultado da integral, arco tangente de x, colchetes 0 a b. Lembrando, teorema fundamental do cálculo, aplicamos primeiro no limite superior. Então, limite, quando A tende a menos infinito, do arco cuja tangente vale 0, menos o arco cuja tangente vale A. Nosso primeiro limite. Mais o limite, quando B tende a infinito, do arco cuja tangente vale B, menos o arco cuja tangente vale 0. Então, arco cuja tangente vale 0, 0. Arco cuja tangente vale 0, 0. Arco cuja tangente vale A. Com A tendendo a menos infinito, nós vamos ter menos π meios. Então, menos π meios. Mais arco cuja tangente vale B, com B tendendo a infinito, isso vai para π meios. Π meios mais π meios, π. Então, a nossa integral I vale π, como queríamos demonstrar.